André, um homem de 50 anos, sempre foi muito dedicado ao seu trabalho e à sua família. Casado com Karina, sua esposa há 25 anos, eles passaram por muitas fases da vida juntos. Mas, como acontece com muitos casais, a rotina começou a afetar a intimidade entre os dois. Mas antes de continuar essa história, peço por gentileza que se inscreva no canal e nos diga também de qual estado brasileiro você nos acompanha. Nos últimos meses, André percebeu que estava se sentindo cada vez mais cansado e sem energia. A correria do trabalho e as responsabilidades diárias começaram a tomar conta de sua vida. Karina, sua parceira de longa data, também estava percebendo a mudança. Ela, aos 48 anos, se sentia ainda cheia de energia e desejo, mas, com o tempo, a falta de conexão íntima começou a afetar o relacionamento. Já se passavam mais de 40 dias desde a última vez que eles haviam se entregado um ao outro com prazer. Essa ausência deixou ambos frustrados, e para André, uma sensação de impotência começava a se formar, sem saber como reagir a isso. Foi nesse cenário que André encontrou um velho amigo, Marcos, que observou preocupado e, de maneira muito sincera, perguntou como estavam as coisas em sua vida íntima. André se sentiu desconfortável no início, mas, como amigo de longa data, decidiu abrir o jogo e compartilhar suas frustrações. Contou sobre o cansaço, a falta de desejo e, principalmente, a impotência que sentia. Marcos, com um sorriso enigmático, disse-lhe: "Eu tenho algo que pode te ajudar a recuperar a energia de antigamente." Parte 2. A receita potente do amigo Marcos. Marcos, com um olhar descontraído, começou a contar para André sobre uma receita simples, que ele mesmo havia aprendido com um antigo tio, que sempre foi conhecido por ter uma saúde invejável, mesmo na idade avançada. A receita não era nenhuma solução milagrosa, mas sim uma combinação de alimentos naturais e hábitos saudáveis que poderiam, de fato, ajudar a restaurar o vigor perdido. Segundo Marcos, esses ingredientes eram capazes de melhorar a circulação, aumentar a energia e até estimular a produção natural de hormônios, como a testosterona, que André acreditava estar em falta em seu corpo. André ouviu atentamente as dicas e, mesmo cético, decidiu tentar. Sentia que, ao menos, não tinha nada a perder. O amigo orientou a consumir certos alimentos de maneira regular, ao mesmo tempo, adotar hábitos mais saudáveis. Era um plano simples, mas que prometia resultados. Naquele momento, André se sentiu mais esperançoso, como se fosse possível voltar a ter a mesma disposição e prazer que sentia quando era mais jovem. A recomendação de Marcos incluía itens fáceis de encontrar em qualquer mercado, como mel, gengibre, sementes de abóbora e algumas ervas que ele podia consumir em infusões. A ideia era criar uma rotina simples, com esses alimentos que, combinados, poderiam dar o impulso que seu corpo precisava. Depois de uma conversa mais detalhada sobre a frequência e como preparar tudo, André saiu da conversa com uma sensação de otimismo. Naquela noite, ele mal podia esperar para chegar em casa e compartilhar a novidade com Karina. O clima entre os dois, já marcado pela falta de intimidade, precisava ser restaurado. Ele sabia que, se tudo desse certo, aquela noite poderia ser o começo de um novo capítulo em sua vida sexual, talvez, na história de seu casamento. Parte 3. A preparação para o grande momento. Após a conversa com Marcos, André se sentiu revigorado. Ele estava determinado a tentar as dicas do amigo, com a esperança de recuperar a energia que sentia ter perdido ao longo dos últimos meses. Chegando em casa naquela noite, ele se sentiu um pouco nervoso, mas também animado. Karina estava na sala de estar, lendo um livro, e André sabia que aquele seria o momento de iniciar a mudança. Ele se aproximou dela, a observou com carinho e, com um sorriso no rosto, contou sobre a conversa que teve com Marcos. Karina, que sentia a falta da proximidade íntima, estava curiosa. Ela já havia percebido que algo não estava certo, mas o esforço de André em buscar uma solução a tocou profundamente. Eles conversaram sobre as novas dicas, e mesmo sem saber se elas seriam realmente eficazes, Karina o apoiou na decisão de tentar. André explicou que a receita consistia em alimentos naturais, que poderiam ser facilmente incorporados à dieta de ambos. O plano estava traçado. Ele começaria a seguir as orientações de Marcos, e esperava que, com o tempo,
ele recuperasse sua vitalidade e o desejo que tinham perdido. Nos dias seguintes, André se dedicou a preparar as infusões, a consumir os alimentos recomendados e a focar em um estilo de vida mais saudável. Ele sabia que isso não seria um processo instantâneo, mas estava decidido a tentar. Ele sentiu uma leve melhora nos primeiros dias, uma sensação de leveza e disposição que ele já não sentia há muito tempo. E embora as mudanças não fossem visíveis de imediato, ele sabia que estava no caminho certo. Karina também notou a diferença. Ela via André mais animado e disposto, e sentia-se mais conectada a ele, como se aquele impulso de vitalidade estivesse resgatando o homem apaixonado que ela sempre conheceu. Parte 4. O retorno da paixão. Depois de algumas semanas seguindo as orientações de Marcos, André começou a perceber mudanças em seu corpo e, principalmente, em sua mente. Ele se sentia mais energizado e, mais importante ainda, o desejo que ele pensava ter perdido começou a voltar de forma gradual, mas intensa. O corpo de André parecia reagir de maneira mais positiva aos estímulos que antes eram ineficazes. Ele se sentia mais confiante, como se tivesse voltado no tempo, sentindo-se mais jovem e cheio de energia. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, André e Karina estavam juntos em casa. O clima estava diferente. O ambiente estava tranquilo e acolhedor, e o olhar de André para Karina refletia a mudança que ele sentia internamente. A tensão que havia se instalado no relacionamento durante os últimos meses começou a desaparecer, e a proximidade física se tornou mais natural. Eles se abraçaram, como se estivessem redescobrindo um ao outro, e o toque parecia agora muito mais carinhoso e cheio de desejo. Karina percebeu a diferença imediatamente. Ela sentiu a energia de André de uma maneira nova, e seus olhos brilharam com o desejo que estava de volta. Ele se aproximou de Karina de uma forma gentil, mas com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Ele a beijou com paixão, e os dois se entregaram ao momento de cumplicidade que há algum tempo não viviam. A confiança e a conexão entre os dois estavam renovadas, e André sentiu-se verdadeiramente vivo novamente. Naquele momento, André soube que, apesar das dificuldades e da distância que a rotina havia criado, era possível recuperar a intimidade e a paixão. O que começou com simples mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida agora resultava em uma experiência de prazer que ambos desejavam. Eles estavam mais conectados do que nunca. Nos dias seguintes àquela noite especial, André e Karina começaram a redescobrir o valor das pequenas coisas que tornavam o relacionamento deles tão único. Após tantos anos de casamento, haviam deixado a rotina e o desgaste natural tomarem conta do relacionamento. A energia e o entusiasmo que vivenciaram na noite anterior os incentivaram a se reconectar e explorar novamente a paixão que existia entre eles, mas que há muito parecia perdida. Enquanto André preparava o café da manhã, algo simples, mas com um toque especial, Karina notou o brilho nos olhos dele. Era como se ela estivesse vendo pela primeira vez, mas agora com uma nova perspectiva. Ele estava diferente, mais confiante, mais atento a ela, e ela sentia isso. Sentaram-se juntos à mesa, trocando olhares cúmplices, rindo das pequenas piadas internas que só eles entendiam. Nos dias que se seguiram, começaram a dar mais atenção aos detalhes. André passou a surpreender Karina com gestos de carinho simples, como flores inesperadas ou um bilhete carinhoso no espelho. Ela, por sua vez, redescobriu o prazer das conversas sem pressa, dos passeios de mãos dadas e de redescobrir o prazer nas coisas cotidianas, que antes pareciam tão comuns. O sexo, agora, era mais do que apenas um ato físico. Tornou-se uma expressão do carinho profundo que haviam cultivado ao longo dos anos, mas que estava sendo renovado. Eles voltaram a se explorar, não apenas no sentido físico, mas também emocional. As conversas depois de um beijo carinhoso se prolongavam por horas, e ambos estavam mais dispostos a se abrir sobre suas emoções, suas expectativas e, principalmente, o que os fazia sentir-se desejados e especiais. Karina, particularmente, notou como se sentia mais leve e feliz. A experiência, ao mesmo tempo em que trouxe mais energia para o relacionamento deles, também a fez se sentir mais segura de si mesma. A paixão não era mais uma coisa distante, mas algo que poderia ser cultivado todos os dias, em todos os momentos. Parte 6.
Ao longo das semanas seguintes, o casal percebeu que havia algo mágico acontecendo. A intimidade que haviam perdido durante os anos de casamento estava sendo restaurada aos poucos. Mas, mais do que isso, eles estavam redescobrindo o valor do esforço mútuo em um relacionamento, o que transformava as pequenas coisas em grandes gestos de amor. André, que antes se sentia inseguro, agora estava mais energizado e disposto a investir mais no relacionamento. Karina também sentia uma energia renovada, e a conexão deles estava se fortalecendo a cada dia. Eles começaram a planejar mais atividades juntos, como pequenas viagens, jantares românticos e até mesmo maratonas de filmes em casa. Pequenos gestos que, no passado, haviam se perdido no ritmo da vida cotidiana, estavam de volta. O efeito positivo que André experimentou ao seguir as dicas que seu amigo lhe passará não se limitava apenas ao corpo. A confiança e a satisfação emocional haviam retornado. Ele não se sentia mais frustrado ou distante de sua parceira. Ao contrário, estava mais conectado do que nunca. O casal estava redescobrindo o verdadeiro significado de paixão e intimidade. A vida sexual deles não era mais apenas uma obrigação, mas uma expressão de amor, respeito e afeto. A confiança mútua e o prazer emocional compartilhado eram agora os pilares da relação deles. A energia vital de ambos parecia estar em alta e, mais importante, estavam mais unidos do que nunca. Essa jornada de redescoberta fez com que percebessem o quanto o casamento deles precisava de um cuidado constante, não apenas nos momentos de prazer, mas em todos os aspectos. O sexo se tornou a cereja do bolo de uma vida conjunta cheia de carinho, risos e muita cumplicidade. E, ao olharem para o futuro, sabiam que a verdadeira magia de um relacionamento estava em manter a chama acesa, dia após dia, com gestos de carinho e respeito, criando momentos especiais e cheios de prazer. Parte 6. O tempo passou e, à medida que os dias se transformavam em semanas, o casal André e Karina continuava a viver com uma energia renovada. Eles estavam não apenas revitalizando a sua vida sexual, mas também reacendendo a chama da paixão em todos os aspectos do relacionamento. Embora o sexo fosse uma parte importante, o carinho, as conversas e as risadas também se tornaram essenciais para fortalecer os laços que os uniam. André, que antes sentia uma certa insegurança e cansaço, agora via sua vida de uma forma mais vibrante. Ele percebia que o simples ato de prestar atenção a Karina, de fazer gestos carinhosos como preparar o café da manhã ou surpreendê-la com um bilhete amoroso, fazia uma diferença enorme. Karina, por sua vez, sentia-se mais amada e desejada, e isso a fazia se sentir mais jovem e cheia de vida. A noite passada com Karina não foi apenas um momento de prazer físico. Foi um marco na renovação de sua conexão emocional. Ambos estavam conscientes de que o relacionamento precisava de cuidados, mas também estavam dispostos a investir tempo e esforço para nutrir o que tinham. Essa nova fase trouxe mais cumplicidade, confiança e um profundo entendimento das necessidades do outro. As conversas sobre os sentimentos e desejos de cada um foram se tornando mais frequentes. Karina, antes tímida para falar sobre suas próprias vontades, agora sentia-se à vontade para expressar o que gostava, tanto emocional quanto fisicamente. André, com seu novo entusiasmo, estava mais aberto para escutá-la e mais disposto a atender suas necessidades, com cuidado que antes não percebia ser tão importante. A vida deles parecia ter voltado a ser leve e divertida, como nos primeiros anos de namoro, mas agora com a maturidade de um relacionamento sólido. Eles estavam criando uma nova rotina, baseada na valorização do companheirismo, do respeito e, claro, do prazer compartilhado. Tudo isso contribuía para que a chama da paixão permanecesse acesa e viva. Parte 7. Com o passar dos meses, André e Karina continuaram a colher os frutos de seu esforço conjunto. A química entre eles estava mais forte do que nunca, e não se tratava apenas do prazer sexual. Era a conexão emocional que estava se tornando o alicerce do relacionamento. Eles redescobriram que o verdadeiro prazer vem não apenas do físico, mas também do emocional. Cada gesto de carinho, cada palavra de apoio, cada risada compartilhada tornava o vínculo entre eles mais forte e mais duradouro. Karina, antes preocupada com a rotina e a falta de novidade no relacionamento, agora via tudo com novos olhos.
Ela se sentia mais jovem, mais viva, mais apaixonada. Não era apenas o corpo de André que a atraía, mas a pessoa que ele era por dentro. O homem que agora estava mais presente, mais confiante e mais disposto a investir na felicidade deles. André também começou a perceber como sua atitude positiva e proativa estava transformando a relação. Ele se sentia mais completo e realizado, não apenas como marido, mas como um homem que sabia o valor de uma parceria verdadeira. Ele estava mais disposto a aprender com Karina, a ouvir seus desejos e apoiá-la de todas as formas possíveis. A cada semana, eles continuavam a ter pequenas vitórias juntos. Planejavam jantares românticos em casa, onde preparavam juntos receitas que ambos adoravam. Às vezes, se permitiam apenas assistir a um filme e se aninhar no sofá, compartilhando risadas e momentos de quietude. Cada um desses momentos contribuía para criar a sensação de que, mesmo após tantos anos, havia sempre algo novo e excitante para explorar no relacionamento. Eles estavam vivendo uma fase mais plena, onde a paixão, o amor e o respeito mútuo se entrelaçavam de maneira delicada. Não se tratava mais apenas de reviver o que eles haviam tido, mas de criar algo ainda mais profundo e gratificante. Conclusão. Ao longo dessa jornada, André e Karina aprenderam que a verdadeira intimidade vai além do físico. Redescobriram que o amor, o carinho e a paixão não são apenas momentos intensos, mas também pequenos gestos cotidianos que se tornam grandes quando feitos com cuidado e atenção. O esforço mútuo, o respeito e a vontade de sempre melhorar fizeram com que sua relação não apenas sobrevivesse ao tempo, mas se tornasse ainda mais forte e apaixonada. Para eles, o segredo não estava em buscar soluções rápidas, mas em cultivar todos os dias o que realmente importava, a conexão genuína entre os dois. O prazer não era apenas um fim, mas parte de um processo contínuo de construção do relacionamento, onde ambos estavam dispostos a investir e a evoluir juntos. André e Karina descobriram, ao longo dessa nova fase, que o amor, quando bem cultivado, tem o poder de se renovar e florescer de maneiras surpreendentes. E isso os fez perceber que, ao contrário do que pensavam, a paixão pode ser algo que cresce, se adapta e se transforma, fazendo com que o relacionamento deles se torne ainda mais especial a cada dia.